Sabe quando a gente pega o celular e tem aquele aplicativo que simplesmente voa, que responde na hora, e logo depois a gente abre o outro que parece que está se arrastando numa piscina de mel? Pois é, hoje a gente vai fundo para desvendar esse mistério. Vamos entender a filosofia que separa um app incrivelmente rápido de um desastre. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Aquele momento de pura agonia quando a gente toca num botão e nada acontece. Fica tudo parado. É exatamente essa frustração que a gente vai investigar para sacar o que está por trás da mágica e o que está por trás da lentidão. Vamos começar tratando as coisas como elas são. No mundo dos aplicativos, lentidão não é só um detalhe chato, é um crime. É a falha máxima, a cena do crime que todo desenvolvedor reza para nunca protagonizar. E olha só, essa cena do crime tem até um cronômetro. 5 segundos. Esse é o tempo que o sistema Android espera. Se o seu app não responder a um toque ou a qualquer interação dentro desse tempo, ele começa a suspeitar que algo muito, mas muito errado aconteceu. É o pavio da bomba sendo aceso. E aí, bum, a bomba explode. Essa janelinha aqui não é só um aviso, é o sistema operacional em pessoa declarando oficialmente que o seu aplicativo falhou. Para quem desenvolve, essa é a pior coisa que pode aparecer na tela. É o atestado de óbito da experiência de quem usa o app. Ok, o crime está estabelecido, a vítima é a experiência. Agora, quem é o culpado? Para entender um conceito que parece super técnico, vamos a uma analogia que todo mundo vai entender. Pensa num restaurante lotado. O principal suspeito, em 99% dos casos, é essa tal de U-Thread. Pensa nela como uma rodovia de pista única. Tudo, absolutamente tudo que a gente vê e toca na tela, cada botão, cada imagem que aparece, cada deslizar de dedo, tem que passar por essa única pista. Já deu para sentir o potencial de congestionamento, né? E o pior, essa rodovia tem um limite de velocidade absurdamente alto. Para um app parecer fluido e natural, o padrão de qualidade da indústria é de 60 quadros por segundo, 60 fotos da tela atualizadas a cada segundo. É essa a meta. Agora, a matemática é cruel. Para entregar 60 quadros em 1 segundo, cada um desses quadros, cada uma dessas fotos, tem que ser desenhada em menos de 16,67 milissegundos. Isso é mais rápido que um piscar de olhos. É uma pressão absurda, conhecida no meio como a tirania dos 16 milissegundos. E é aí que a nossa analogia do garçom entra. Imagina que a UI-Thread é o único garçom do restaurante. Ele está lá correndo, anotando pedidos e servindo a comida. Aí, do nada, o chefe manda ele parar tudo e descascar um saco de batatas ali no meio do salão. Uma tarefa que era para ser feita na cozinha, bem longe dos clientes. O que acontece? O restaurante inteiro trava. Ninguém consegue fazer pedido, ninguém recebe o prato, o caos. É exatamente isso que acontece quando uma tarefa demorada bloqueia a UI-Thread do aplicativo. Certo, então como a gente resolve esse crime? Não dá para sair acusando qualquer um. É preciso uma investigação séria. A gente precisa de um kit de ferramentas forenses para achar as digitais dos verdadeiros culpados no meio do código. E a regra número 1 de qualquer investigação de performance é essa. Otimizar com base em achismo é a receita do fracasso. É atirar no escuro e torcer para acertar o alvo. A única coisa que importa são os dados, a prova concreta. E a nossa lupa de detetives são as ferramentas de perfilagem, os profilers. Elas são capazes de analisar o código e dizer com precisão de cirurgião, olha, é aqui que o tempo está sendo gasto. Elas apontam exatamente onde estão os gargalos. E agora, com a lupa na mão e os dados do nosso kit forense, vamos desmascarar alguns dos cúmplices mais comuns que ajudam a cometer o crime da lentidão. Cúmplice número 1, renderização gráfica ineficiente. Parece bobagem, mas desenhar algo simples como um retângulo com as bordas arredondadas usando as ferramentas padrão pode levar 3 milissegundos. Lembra do nosso orçamento de 16? Pois é, isso já come uma fatia enorme. A solução da Alcinoe foi usar um atalho, uma forma de falar direto com o sistema operacional. O resultado? O tempo caiu para 0,1 milissegundos. Um ganho de 30 vezes. É absurdo. Agora, o segundo vilão, o jeito de lidar com muitos dados. Dá uma olhada nessa tabela. Para carregar uma lista com 2.000 itens, o componente padrão leva 35 segundos. O app fica congelado, morto. Já com uma abordagem otimizada, que é mais inteligente e recicla os elementos da tela, o tempo é de 125 milissegundos. É a diferença entre uma eternidade e o piscar de olhos. E aqui vem uma lição de pragmatismo.
Skia é um motor gráfico modernão do Google, ótimo para desenhar textos e formas com alta qualidade. Mas os testes mostraram que para uma tarefa bem específica, que é simplesmente botar uma imagem na tela, um motor gráfico mais antigo era até 4 vezes mais rápido. E o que a Alcinoi fez? Não escolheu um ou outro. Usou os dois. Criou um sistema híbrido que pega o melhor de cada um para a tarefa certa. E essa aqui é quase uma heresia no mundo do desenvolvimento. Pensa que texto pode ser representado em idiomas diferentes, como o TF-16 e o TF-8. O padrão em muitas plataformas é o TF-16, só que 99% da internet fala o TF-8. Isso significa que os apps gastam um tempo precioso traduzindo tudo que vem da web. A solução da Alcinoi foi radical. Quer saber? Se o mundo fala o TF-8, nosso app vai falar o TF-8 também, e com isso eliminaram o tradutor do meio do caminho. Bom, todas essas soluções que a gente viu, elas não são truques aleatórios. Elas mostram uma forma consistente de pensar, uma verdadeira filosofia de engenharia, focada em uma coisa: desempenho máximo. O primeiro pilar dessa filosofia é esse aqui: pragmatismo acima do dogma, ou seja, o que importa é o que funciona na prática, no mundo real, e não que a teoria ou a convenção dizem que é o jeito certo. Se uma tecnologia antiga é mais rápida, a gente usa a antiga. Simples assim. O segundo pilar que a gente já falou é que toda decisão tem que ser baseada em dados. Medir, medir e medir de novo. Palpite não tem vez. A otimização só acontece onde os números mostram que precisa acontecer. Então, para resumir, a doutrina Alcinoi é essa: foco total em resultados reais que a gente possa medir. Misturar tecnologia, sem preconceito, questionar tudo, até os padrões mais estabelecidos. E o mais importante, ter a coragem de quebrar as regras quando os dados mostram que esse é o melhor caminho. E isso tudo nos leva à grande lição. A conclusão dessa nossa investigação sobre o que faz um software ser excepcionalmente rápido. A pista final é justamente essa. Para conseguir resultados fora da curva, muitas vezes a gente precisa ter a coragem de sair da estrada principal, de quebrar as regras que todo mundo segue sem nem pensar. A verdadeira inovação, muitas vezes, é sobre isso. Isso deixa uma pergunta para a gente pensar. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, quando é a hora certa de questionar o sempre foi feito assim? Quais regras a gente segue por pura inércia e que talvez estejam nos impedindo de alcançar um resultado muito melhor? Fica aí a reflexão.